Fala galera da TV Fora do Eixo, meu nome é Luiz Gustavo. Para você que não está se sentindo familiarizado com o nome Luiz Gustavo, se eu falar que eu me chamo Grafite, você com certeza vai se familiarizar com esse nome. Afinal de contas, também faço parte do projeto da TV Fora do Eixo e está dada a largada para um novo projeto aqui dentro do nosso canal no YouTube, que chama-se Clássicos Marcantes Fora do Eixo. E como eu disse no início do vídeo, hoje começa um quadro muito interessante aqui na TV Fora do Eixo, que trata-se, claro, de grandes clássicos fora do eixo, finais, jogos marcantes envolvendo clubes fora do eixo, os clubes que normalmente você vê que eles são debatidos nas nossas lives e também nas redes sociais, seja aqui no YouTube, também no Twitter ou até mesmo no Instagram. E para poder começar com o pé direito, vamos começar falando de uma grande final que marcou época há 4 anos no futebol brasileiro. Trata-se da final da Copa do Brasil entre Atlético e Grêmio. Uma final recheada de contexto histórico, uma final épica para os dois lados, mas principalmente, claro, para o lado gremista, que o Grêmio, e aí talvez o principal fator histórico, o Grêmio, o tricolor dos Pampas, pôs fim a um jejum de mais de 15 anos sem um título relevante na sua história. Grêmio que havia conquistado a própria Copa do Brasil, porém em 2001. Então, desde 2001, o Grêmio não conquistava um título relevante na sua história. E em 2016, quis o destino que 2016 fosse o ano da recuperação gremista no sentido de levantamento de taça. E vamos aqui repercutir e falar um pouquinho dessa final que marcou época no futebol brasileiro, principalmente se a gente for olhar no contexto fora do eixo. Este é o momento em que a torcida esperava. Pela quinta vez na história, Maicon, capitão, ergue a taça. E só para a gente poder até complementar e colocar mais um fator histórico, mais um componente histórico, envolvendo até fazendo uma relação com o nome desse projeto, Fora do Eixo, é que a partir da fase de semifinal, a Copa do Brasil se tornou Copa Sul-Minas. Meu amigo, isso mesmo, a Copa do Brasil, a partir da fase final, só contou com Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter. Realmente, foi uma edição histórica dessa competição. E vamos relembrar um pouquinho como aconteceu tudo isso? O Atlético havia eliminado na fase de quartas de final a equipe do Juventude. São Vitor do Horto apareceu lá no estádio Alfredo Jaconi e o Galo conseguiu avançar para a fase de semifinal do torneio mata-mata nacional. Já o Grêmio eliminou o Palmeiras jogando fora de casa lá no Allianz Parque. A equipe gaúcha havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-1 jogando na sua arena, e no segundo jogo, no Allianz Parque, o Palmeiras saiu na frente, mas o Everton Cebolinha, já lá em 2016, já mostrava futebol e marcou o gol que deu a classificação gremista para a fase de semifinal da Copa do Brasil. Os outros dois integrantes fora do eixo que também participaram da semifinal, Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro que eliminou o Corinthians naquele jogo épico do Mineirão, né? O Cruzeiro que havia perdido o primeiro jogo fora de casa, lá em Itaquera, pelo placar de 2-1, e na segunda partida, no Mineirão, conseguiu fazer um 4-2 e despachou a equipe corintiana. E o Internacional que eliminou a equipe do Santos, também eliminou um paulista, assim como o Grêmio, Cruzeiro. O Internacional, por sua vez, eliminou o Santos na fase de quartas de final da Copa do Brasil. E aí tivemos 4 times fora do eixo na fase de semifinal da Copa do Brasil. Um ponto interessante nessa final, né, para a gente poder abordar, é que existia a expectativa de tanto ter uma final Grenal na Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, também de ter uma final entre Cruzeiro e Atlético na final da Copa do Brasil. Os dois estados ficaram, né, nessa expectativa para poder
ter na final um grande clássico, coisa que já havia tido, né? Pelo menos nós mineiros tivemos o privilégio de poder acompanhar Cruzeiro e Atlético em uma final de Copa do Brasil. Deu Galo de forma épica e heróica, Galo que conquistou o seu primeiro título da Copa do Brasil para cima do seu maior rival. Mas isso não aconteceu porque a final foi entre Grêmio e Atlético. O Grêmio despachou o Cruzeiro logo na primeira partida da semifinal, 2-0 num show de Luan e companhia, segurou um 0-0 na segunda partida e assegurou vaga na final da Copa do Brasil. Já o Atlético venceu a equipe do Internacional jogando fora de casa, lá no estádio do Gigante da Beira-Rio, e o Galo depois conseguiu avançar jogando no Independência para a fase final, para a grande final da Copa do Brasil daquele ano. Por que eu vou me ater principalmente ao primeiro jogo? Porque foi ali que tivemos praticamente a vaga, a faixa praticamente garantida para o tricolor dos Pampas. Porque o Grêmio, mesmo no Mineirão abarrotado pela massa atleticana, conseguiu fazer um placar muito interessante, principalmente envolvendo num contexto de um torneio mata-mata. O Grêmio fez 3-1 no Atlético jogando no Mineirão e no segundo jogo a partida ficou em 1-1. Vamos agora com as escalações. O Galo, que foi a campo naquele jogo, primeiro jogo da final, com Vitor, Carlos César, Gabriel, Erasmo e Fábio Santos. A dupla de volantes sendo formada por Leandro Donizete e Júnior Urso. O trio ofensivo que foi formado por Robinho, Casares e Michael Suel. E na frente o atacante argentino Lucas Prato. Já o tricolor gaúcho foi a campo com Marcelo Groi, Edilson, Jeromel e Kahneman e Marcelo Oliveira na lateral esquerda. A dupla de volantes sendo formada por Michael e Wallace. O trio ofensivo sendo formado por Ramiro, Douglas e Pedro Rocha. Na frente, Luan, que um ano depois viria a ser o rei da América. Claro, ele que foi um dos grandes pilares daquela conquista do Grêmio na Copa Libertadores de 2017. Grêmio conseguiu a vitória, como eu bem disse, né? Uma vitória muito bem construída. Como eu disse, o Atlético era um time que foi para a final meio que aos trancos e barrancos, devido ao péssimo trabalho realizado pelo técnico Marcelo Oliveira. Era uma equipe que tinha resultado, mas não tinha desempenho. Haja vista que conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e conseguiu chegar na fase de classificação da Copa Libertadores de 2017, mas não tinha desempenho. Um outro ponto interessante que a gente poder abordar nessa final foi o peso emocional, porque tivemos a primeira partida em uma quarta-feira, né, na segunda quarta-feira de novembro, e logo depois, uma semana depois, tivemos o acidente envolvendo a delegação da Chapecoense, que ia disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. E claro que gerou toda uma comoção, não só no Brasil, mas em toda a comunidade do futebol espalhada pelo mundo. E aí o segundo confronto teve que ser adiado para outra semana. Portanto, tivemos o primeiro jogo da Copa do Brasil, da final, em uma quarta-feira. Na outra quarta-feira seria o segundo jogo, mas aí devido ao acidente envolvendo a delegação da Chapecoense e também outros diretores da Chape, também jornalistas, a partida teve que ser adiada para 2 semanas depois, lá na Arena Tricolor. E para você que se lembra, gremista e atleticano, você com certeza vai se lembrar do nível de comoção que teve aquele jogo, principalmente com a homenagem que foi feita a todos que se foram naquele acidente, né? Especialmente ali antes do jogo, quando se reuniram todos os atletas, alguns jornalistas. Realmente foi uma situação muito comovente e que entra nesse contexto histórico dessa final disputada há 4 anos entre Galo e Grêmio, final da Copa do Brasil de 2016. Como disse, uma final histórica para o Grêmio, haja vista que o tricolor gaúcho, depois de 15 anos, conseguiu conquistar um título de expressão, né? O Grêmio, que, como disse, havia conquistado a Copa do Brasil de 2001, batendo o Corinthians na final. Então, desde 2001 até 2015, o Grêmio não conquistava nada de importante aqui no Brasil e também, claro, envolvendo Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. E em 2016 quis o destino que 2016 fosse o ano do Grêmio recuperar o seu protagonismo no Brasil, e um ano depois conquistou a Copa Libertadores da América. O Galo, né, que vinha de uma sequência maravilhosa, de vice-campeão brasileiro, de campeão da Copa Libertadores, campeão da Copa do Brasil em 2014, havia parado na fase de oitava de final na Copa do Brasil de um ano atrás, né, de 2015, parou
para o Figueirense, mas em 2016 conseguiu chegar à final, mas não conseguiu bater o Grêmio do técnico Renato Portaluppi, né, ou Renato Gaúcho. Mais um ponto interessante, né, a partir dessa conquista do Grêmio, que o Renato, que já era o maior jogador da história do Grêmio, o maior ídolo dos gremistas, conseguiu engrandecer ainda mais o seu nome na história do Grêmio Futebol porto-alegrense. É isso aí, galera. Deixe a sua sugestão, Gustavo, ou também os demais integrantes, Hilder, Munhoz, Luna, enfim, todo mundo. Quero ver o jogo, quero saber o contexto histórico do confronto entre outro time fora do eixo contra outro. Enfim, fique à disposição, fique à vontade para poder comentar aqui embaixo no vídeo. Volto a dizer, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o link nos seus grupinhos de WhatsApp. Isso vai fortalecer demais o nosso trabalho, o nosso projeto, que é a TV Fora do Eixo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.